Sob a proteção de Deus, abrimos os nossos trabalhos da 4ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Câmara Distrital. Hoje, dia 5 de abril de 2004, fazendo também os comentários bíblicos do livro de Isaías, no capítulo de número 10, dos versos 1 e 2, que diz: ai dos que decretam leis injustas, que escrevem leis de opressão para negarem justiças aos pobres, tirando os direitos dos aflitos, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Temos um comunicado, memorando 26 de 2005, que faz uma substituição. Deputado Odilon Aires enviando ao presidente, que encaminhou a nossa comissão, que a deputada Eurides Brito passa a ser suplente do deputado Expedito Bandeira, que passa a ser o novo titular da Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de passar na leitura da ata. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Nilceia Machado, líder do governo. Eu peço a Vossa Excelência que dê por lida a referida ata. Dá uma caneta lá, né? Deputado Chico Leite. Senhor presidente, tínhamos ainda na gestão de Vossa Excelência aprovado aqui o procedimento em relação à ata. Não. Som. Alô? Alô? Senhor presidente, tínhamos ainda na gestão de Vossa Excelência aprovado aqui um procedimento de praxe, que as atas fossem aos gabinetes e que por isso elas fossem dadas por lido, apenas algum destaque ou alguma observação que algum parlamentar assim fizesse, senhor presidente. Mantemos essa regra, senhor presidente? Alguma objeção por parte de Vossa Excelência? Nenhuma objeção, senhor presidente. Então, vamos dar andamento. Perfeito. E dar provimento que a deputada Nilceia Machado solicitou. Então, nós damos por lida e aprovada a presente ata. Senhor presidente, só uma questão em relação à ata, senhor presidente. Pois não. Assim como dentro do procedimento adotado, nós enviamos a Vossa Excelência o memorando número 55/2005, que foi recebido já no dia 4, portanto ontem, pela assessoria da comissão, senhor presidente. Eu gostaria que fossem feitas essas retificações apenas. Ok. Tá certo? Já foi, só para mostrar a Vossa Excelência, mas já está aí na comissão desde ontem. Hein? Ok, eu vou tomar ciência, senhor deputado Chico Leite, que ainda não chegou às minhas mãos. Eu não tive acesso a esse aqui. E quando eu tiver chegado às minhas mãos, eu vou dar encaminhamento, tá? Tá certo, muito obrigado. Ok, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, item de número 1. Projeto de autoria do deputado Chico Floresta. Com a palavra o nobre deputado Chico Leite para relatar. Presidente, uma questão de ordem em relação a esse projeto, senhor presidente? Pois não. Senhor presidente, na verdade, a ocasião, nós fizemos um relatório na forma de um substitutivo. E a deputada Eurides Brito pediu vistas, apresentando argumentação contrária a muitos pontos do projeto. Nós vamos apresentar um substitutivo adotando a orientação dada pela assessoria dos deputados, o autor e a nobre deputada Eurides Brito, senhor presidente. Por isso peço vênia a Vossa Excelência para fazê-lo. Por gentileza. Se puder. Eu vou direto. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, trata-se do projeto de lei número 1322 de 2000. A substitutivo é de nossa lavra, mas acordado com a assessoria dos deputados. Dispõe sobre o reconhecimento aos serviços educativos prestados em museus públicos do Distrito Federal, como atividade curricular e da outras providências. O projeto tem 6 artigos,
4, especialmente de méritos. As modificações fundamentais dizem respeito aos artigos 3º e 4º. Então, o 3º diz: a realização dos serviços educativos em museus ficará a cargo de profissionais especializados, tais como museólogos e bacharéis em turismo. E o artigo 4 diz que os professores deverão planejar as visitas de forma integrada ao currículo, acompanhar os alunos e avaliar a aprendizagem. Esse é o substitutivo na forma da posição desse relator, senhor presidente. Em discussão, não havendo querer discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Deputado Chico Leite, já é conhecido o seu voto. Deputado Anilcer Machado. Voto pela aprovação. Eu também voto pela admissibilidade. O presente projeto de lei foi aprovado, seu parecer, por 3 votos favoráveis e 2 ausências. Próximo item da ordem do dia, item de número 2. Passo a presidência ao nobre deputado vice-presidente da comissão, Chico Leite. Sim, senhor presidente. Deputados, eu vou passar ao final do nosso relatório, que trata-se sobre a administração comunitária das superquadras de Brasília e do setor sudoeste, de autoria do deputado José Edmar, que teve um substituto apresentado na CAS, que em face ao exposto nós não encontramos óbices constitucionais e legais à aprovação do presente projeto, votando pelo seu provimento no projeto de lei 2183 de 2001, com o substitutivo apresentado, e no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça é o nosso parecer. Para discussão. Deseja discutir, nobre deputado Anilcer? Não. Cadê? Deseja operar mais uma discussão, nobre relator? Eu, pessoalmente, desejo discutir o tema, senhor presidente e colega Anilcer. Parece-me extremamente meritória a intenção do nobre relator. O grande problema é que nós vemos nesse projeto um grave vício de iniciativa, porque está sendo criado oficialmente o cargo de prefeito comunitário das superquadras de Brasília e de Sudoeste, oficialmente. E está, veja, efetivamente autorizando, pelo que podemos vislumbrar, a aplicação da lei às prefeituras e aos prefeitos, setores, conjuntos, quadras e bairros de todas as RAs. Isso é atribuição ao Poder Executivo de tarefa cuja iniciativa só poderia competir ao Poder Executivo. Poderia o nobre autor, até pela intenção que tem, transformar em indicação, que é a forma, na nossa avaliação correta, para projetos em que outro poder é que tem competência de iniciativa, senhor presidente. Por isso, nós não temos outra, da forma como está, nós não temos outra saída senão manifestarmos-nos pela inadmissibilidade do projeto na seara dessa comissão e do que a ela cabe julgar. O senhor presidente convoca as senhoras e os senhores. Como não há mais o que discutir, o voto do nobre relator é conhecido pela admissibilidade. O voto do nobre relator é conhecido pela admissibilidade. Como vota a nobre deputada Anilcer Machado? Eu voto pela inadmissibilidade do projeto também no âmbito desta comissão, acompanhando a propositura de Vossa Excelência no sentido de que um outro instrumento seja utilizado para que seja atendido o pleito dos interessados, que são os prefeitos comunitários das superquadras de Brasília. Na qualidade de presidente em exercício, manifesto-me pela inadmissibilidade e pelas razões que expendi há pouco e, portanto, declaro inadmissível o projeto por 2 votos a 1, com 2 ausências,
E só recomendo à nossa secretaria que faça constar em ata a proposta, como de lavra da deputada Nilceia, de que se transforme em indicação, esse projeto. Designo a deputada Anilceia com as honras e pedindo a ela a lianesa habitual da aceitação das tarefas como relatora do voto vencido. Devolvo, melhor dizendo, continuo na presidência em razão do próximo projeto também ter por relator o nobre deputado Brunelli. Trata-se do PL 274/2003 e a palavra está com Sua Excelência, o nobre relator, deputado Brunelli. Vou passar e vou direto ao voto. Tratando-se de um projeto da lavra do deputado Benício Tavares, Lei 274/2003 dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de tabelas de preços nas casas noturnas. O projeto tramitou em todas as comissões. Então, dessa forma, evidenciou-se que a proposição em exame caracteriza pela constitucionalidade e assim somos pela sua admissibilidade no âmbito dessa comissão. É o nosso relatório. Em discussão. Alô? Estou na reunião da CCJ. Mas fala. Está errado, né? Liga para a Amélia aqui, eu tirar. Encontrou a emenda, não? Em discussão, colegas deputados. Em discussão, colegas deputados. O deputado Brunelli deseja aduzir ao seu relatório. A deputada Anilceia. Queremos discutir a matéria, colegas. Não há dúvida quanto à competência legislativa do Distrito Federal. Tampouco quanto à iniciativa legiferante parlamentar desta Casa. Aliás, isso é um debate antigo a respeito da competência concorrente, ainda por ocasião da telefonia, ainda por ocasião do combustível. Todavia, da forma como está redigido o projeto, verifique-se a ocorrência de um vício formal, uma vez que o caput do artigo 1º se traduz em uma autorização, razão pela qual sugerimos uma emenda modificativa, né, que ficaria nos seguintes termos. Artigo 1º. Ficam as empresas do ramo de diversões que explorem música ao vivo ou mecânica obrigadas a fixar em local visível ao público tabela de preços de todos os produtos oferecidos, bem como as formas de pagamento. Dessa forma, merece reparo o artigo 4º, diante da impressão técnica, apenas uma impressão técnica, senhor presidente, e nobre deputado Anilceia, da expressão governo do Distrito Federal, melhor será sua substituição pelo Poder Executivo ou simplesmente a lei será regulamentada no prazo de 30 dias. É para evitar atribuição ao Poder Executivo. O que nós estamos tentando evitar, para salvar um projeto que é meritório, é atribuição ao Poder Executivo. Então, sugerimos, senhor presidente, nesse sentido, nós pedimos para fazer essa emenda, sugerimos a Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência entender que o trabalho de Vossa Excelência esgotou-se, nós também poderemos fazê-lo, nesse sentido de colaboração, de contribuição, uma emenda só para reparar esse dado técnico, e aí salvamos o projeto. Nobre deputado Brunelli. Vossa Excelência faz? Nós faremos? Então, eu gostaria então de pedir vista, eu vou pedir vista para fazer essa emenda por escrito. Deputado Brunelli. Ok. Passamos ainda com a relatoria do nobre deputado Brunelli. Passamos ao projeto de lei, é o item 4, número 337/3, /2003. E, deputado Brunelli, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se do projeto de lei 337/2003, que dispõe sobre a suspensão de pagamento das tarifas de água, luz por 3 meses para desempregados no âmbito do Distrito Federal. Desta forma, evidencia-se a proposição em exame caracterizada pela constitucionalidade, tendo em vista que tramitou em todas as comissões, passada a disposições no PPA e também na LDO. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de
Pois não, por gentileza, a palavra da nobre deputada Anilcé Machado. Senhor presidente, deputado Brunelli, eu entendo este projeto, quanto ao seu mérito, a iniciativa do autor é louvável, né? Considerando que concede a suspensão do pagamento de tarifas de água e luz por 3 meses para desempregados. Naturalmente, é uma atenção às pessoas que estão desempregadas e tudo mais, não trata-se de uma iniciativa de alcance social de tamanha relevância. Só que eu entendo também que esta casa, por meio de uma lei, de um projeto de lei, está impondo ao governo do Distrito Federal, à empresa, à SEB, a suspensão da cobrança de tarifa, bem como a CAESB, nós estaríamos aí interferindo diretamente na administração e até mesmo no sistema de tarifas, no processo das tarifas, e alguém, mesmo que esteja constando do PPA, tudo mais e tal, eu entendo que este projeto, ele não deveria prosperar no âmbito desta casa, haja visto que nós teríamos aí uma série de benefícios que seriam buscados para pessoas que estão em situações difíceis e que estariam comprometendo o governo do Distrito Federal como um todo. Eu acredito ser esta iniciativa uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo local. Portanto, a minha posição é contrária a este projeto. Gostaria de discutir também. Por primeiro, o artigo 71, parágrafo 2º da Lei Orgânica, diz que não será objeto de deliberação proposta que vise conceder gratuidade ou subsídio em serviço público prestado de forma indireta sem a correspondente indicação de fonte de custeio. O projeto passou pela COF, mas eu, pelo menos, tentei pesquisar, não sei se o nobre relator, o distinto relator, tem a planilha, né? Sim, não poderia ter passado pela COF sem uma planilha. Mas não está, pelo menos, nos autos, o nobre relator. Se for possível... Seria então interessante Vossa Excelência pedir vistas para fazer um estudo e pegar. Certo. Eu acho que é importante, mas eu acho que precisaria constar dos autos, necessariamente, esse relatório de impacto. Até porque nós precisamos, na casa, ter, e Vossa Excelência lembra, quando Vossa Excelência ainda era presidente, nós fixamos esse entendimento aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça, até sem nenhuma crítica aos colegas da COF, né, mas até cuidando desse aspecto meritório do relatório de impacto e da indicação da fonte de custeio. Sem indicação da fonte de receita, é impossível que nós admitamos despesa para sei lá quem pagar. De outro turno, tem uma compreensão de que esse projeto fere, pela abertura imensa de critérios, o princípio da igualdade constitucional, né? Mesmo adotado de forma aristotélica. Tenho para mim, pois, que esse projeto, pela ausência desses requisitos, é inadmissível no âmbito dessa comissão. Vamos à votação. Se o nobre deputado Brunelli não quiser, na qualidade de relator, e tendo essa preferência, se quiser aduzir mais algum dado. Não. Então vamos à votação. O voto do nobre relator é conhecido. A nobre deputada Anilcé, como se manifesta em voto? Em voto. Contrário. Voto não ao projeto. Tá. Nós também nos manifestamos pela inadmissibilidade. O projeto foi considerado inadmissível por 2 votos a 1, contando uma ausência, e eu designo, prometendo que a partir da próxima já consultei a assessoria, porque somos só 3 hoje, lamentavelmente, mas designo ainda com o perdão, mas sempre com a parcimônia da nobre deputada Anilcé, sua dedicação, a deputada Anilcé como relatora do voto vencido. Projeto de lei número 370 de 2003. Esse projeto, o autor é o nobre deputado Brunelli, o relator a relatora é a nobre deputada Anilcé Machado. Nós, então, como o presidente é o autor, continuamos na presidência. A palavra é da nobre deputada Anilcé Machado. É o item número 5, deputada. É o projeto de lei número 370/2003. Parecer da
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 370/2003, que dispõe sobre o programa Finalivro, financiamento integral para aquisição de livros universitários a servidores do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, o projeto de autoria do deputado Brunelli dispõe sobre o programa Finalivro, que trata do financiamento integral para aquisição de livros universitários. Do texto da proposição, com a emenda aditiva aprovada na Comissão de Educação e Saúde, é concedido o financiamento ao servidor do Distrito Federal que fizer a aquisição de livros universitários para si ou para seus dependentes. Estabelece que somente os servidores que já tiverem cumprido o estágio probatório poderão receber o financiamento. Exige comprovação de matrícula em estabelecimento de ensino de nível superior e que o financiamento não poderá ser superior a 12 meses. Por último, fixa os juros anual máximo de 10% e remete à Secretaria de Estado de Gestão o acompanhamento e fiscalização do programa de financiamento ser feito pelo Banco de Brasília. A guisa de justificação do projeto de lei, lembra o ilustre autor a dificuldade que tem muitos servidores públicos do Distrito Federal em proceder à aquisição de livros universitários em razão dos elevados preços. Informa que são frequentes os gastos com fotocópias de livros em repartições públicas, o que não só representa um gasto financeiro, mas uma forma de ilegalidade ante a proteção dos direitos autorais. No prazo regimental, houve emendas no âmbito desta comissão. Leonardo Prudente convoca as senhoras e os senhores deputados, membros desta comissão, para a 20ª Percebe-se reunião desde logo que a extraordinária proposição a visa realizar-se estimular hoje a às qualificação 14 horas profissional dos na servidores e sala o de reunião financiamento das proposto comissões é uma ação para de apreciação do fomento que projeto de lei redundará em número benefício a toda a região 2088/2005, compreendida pelo Distrito que Federal. estima receita Sendo e assim, fixa a despesa para o manifestamos pela exercício financeiro de admissibilidade do 2006, presente projeto projeto de esse lei de autoria do e, Poder no mérito, Executivo. representando o nosso entendimento de que o O servidor presidente da precisa Comissão ser de Economia, valorizado. Orçamento e Finanças, Votamos por deputado sua Leonardo Prudente, aprovação e a convoca as emenda senhoras e os aditiva senhores da deputados, Comissão membros de desta Educação. comissão, É para a o parecer, 20ª senhor reunião presidente. extraordinária, a realizar-se hoje às 14 horas, na sala de reunião das comissões, para a Também apresentação gostaria do de projeto de lei número discutir em discussão? 2008/2005, que estima a Sim, tá receita presidente. e fixa a Isso, despesa vamos para em o discussão. exercício financeiro Alguém de gostaria? O 2006, nobre deputado Brunelli, projeto esse regimentalmente, na qualidade de autor, tem 5 minutos para proceder à defesa de sua... Você vai discutir? Vou. Então discute primeiro que eu faço uma réplica. Certo. Bom, O senhor presidente convoca as Eu senhoras queria, e os senhores deputados para a sessão extraordinária. saber do nobre Para início autor, de instantes. primeiro, se há previsão O senhor presidente já convoca as no senhoras e os plano senhores plurianual deputados para a sessão extraordinária para que terá início dentro de instantes. esse programa, porque evidentemente é um programa de governo. Há essa previsão? Existe na PPA, existe na LDO e também se remete uma responsabilidade ao BRB não entrando nas funções dele, mas dizendo que poderia ele ser essa linha de crédito. É porque, em realidade, o projeto é altamente meritório. Eu não tenho qualquer dúvida, em função até do que passam efetivamente os nossos estudantes, tá? Até adensado pela emenda que fez a relatora. Presentes o programa nas suas sedes próprias, parece-me, há entendimentos contrários, mas parece a esse modesto parlamentar que, nesse caso da previsão, há constitucionalidade. Então, nós vamos nos manifestar pela admissibilidade. Alguma discussão mais? Não? Então, vamos ao voto. O autor ratifica, a nossa relatora tem o seu voto bem lavrado, conhecido, nós nos manifestamos pela admissibilidade, portanto o projeto é considerado admissível por 3 votos a 0, registrando-se 2 ausências.
item de número 6, não é isso? O item número 6, projeto de lei número 380/2003. O relator também é o nobre deputado Brunelli. Nós então continuamos na presidência. O deputado Brunelli tem a palavra. É um projeto de lei que dispõe sobre a abertura de linha de crédito especial para a compra de habitação em benefício da mulher arrimo de família e de outras providências. Autoria do deputado Benício Tavares. Houve-se emendas determinadas, uma emenda modificativa na Comissão de Orçamento e Finanças, algumas adequações de reparação, e dessa forma nós, passando ao nosso voto, somos pela sua admissibilidade. Nós pedimos vista desse projeto. Vossa Excelência está Pedindo agora. vista, isso agora. A vista desse projeto para fazer um estudo melhor. Item 6. O item 7, nós também, aliás, o item 7, como somos relatores, então devolvemos a presidência ao nobre deputado Brunelli. Ok, senhores, eu gostaria de fazer uma questão de caminhamento. E eu tenho que, acho que nós todos temos alguns compromissos. Infelizmente, claro, eu tenho uma questão partidária hoje. Pois não, senhor. E eu preciso me ausentar 11h15. Eu gostaria de ver como que a gente pode otimizar o tempo para remir algumas situações aí que, principalmente porque os projetos já foram enviados para os gabinetes. Sim. E nós temos aí já o encaminhamento dessa situação. Deputado Chico Leite com a palavra para relatar o item de número 7. Senhor presidente, no caso desse projeto específico, tem uma questão de ordem. Eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a retirada para um estudo, porque nós recebemos um parecer da assessoria legislativa no sentido da inadmissibilidade, e recebemos um arrazoado da assessoria do nobre deputado autor no sentido da admissibilidade. Ficamos, portanto, de estudar dentro daqueles nossos entendimentos. Ok, vistas concedidas ao deputado Chico Leite, eu transmito a presidência dele, mesmo no momento que nós passamos a palavra para a deputada Anilce Machado relatar o item de número 8. Vossa Excelência é o autor. É o autor. Então a presidência precisaria... Por isso que eu transmiti a Vossa Excelência. Deputado Anilce, tem a palavra. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 1548, que dá o nome de Miriam Pérez Ervilha ao viaduto sobre a BR-060 com a DF-280. Autoria do deputado Brunelli. Justificando a proposição, o autor esclarece que a falecida senhora Miriam Pérez Ervilha foi uma das mais respeitadas cidadãs desta cidade. Quando viva, exerceu diversos cargos públicos na área social. Foi, por mais de 12 anos, secretária da área social da cidade de Santo Antônio do Descoberto. Miriam Pérez Ervilha foi casada com Vasco Pereira Ervilha, que exerceu por alguns mandatos a presidência do Banco de Brasília, levando aquela instituição a ser respeitada no cenário financeiro nacional, não só por apresentar solidez em suas ações, mas por ter conquistado respeito junto à comunidade. A matéria foi submetida à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais, o parecer foi aprovado. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas no âmbito desta comissão. Portanto, não identificamos na proposição em exame qualquer vício de iniciativa ou óbice de natureza constitucional, legal ou regimental, o que nos faz votarmos por sua admissibilidade no âmbito desta comissão. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Proteção de Deus, abrimos os nossos trabalhos. Cadê a pauta, hein? Cadê?
da 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3/5/2005. Gostaria de destacar a presença do deputado Leonardo Prudente, a presença do deputado Anilcea Machado e Expedito Bandeira. Deputado Expedito Bandeira, consignar a leitura aí da 6ª reunião, da ata da 6ª reunião. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Anilcea Machado. Eu solicitaria de Vossa Excelência, se houver a concordância dos demais, que seja dada por lida e aprovada a referida ata. Sobre minha questão, não tem nada a opor, deputado Expedito? Eu concordo, tá bem. Então nós consideramos lida e aprovada com assinaturas de Vossa Excelência a presente ata da 6ª reunião realizada no dia 19/4. Próximo item da ordem do dia. Estou vendo aqui algumas pessoas que está com a faixa vizinhança aqui. Que projeto é esse? Então nós vamos votar aqui o item 17, em respeito a essas pessoas que vieram aqui à casa. Senhor presidente, questão de ordem. Deputada Anilcea Machado, com a palavra. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a possibilidade de incluir como item extra-pauta o PL número 1856/2005, de autoria do Poder Executivo. Ele versa sobre o quê, deputado? Trata da participação autoriza o Banco de Brasília a participar do consórcio Corumbá 4. Ok, eu não vejo nenhum óbice para fazê-lo, só que nossa assessoria parece que recebeu segunda-feira o projeto e vamos tentar fazer esse parecer até o transcorrer dessa sessão, que nós tínhamos até comunicado a Vossa Excelência que eu não poderia nem estar aqui hoje, com compromissos assumidos em Goiânia. Pela manhã eu já tinha ligado ao deputado Expedito Bandeira, e como nós sabíamos que teria essa situação, viemos aqui também para realizar isso. E nós ainda chegamos com atraso no gabinete, porque a Rede Globo estava lá sobre uma questão de um projeto nosso, que uma terminologia de creche está trazendo uma perplexidade, algumas coisas, e nós estamos mudando a terminologia. Mas com a palavra, deputada Anilcea Machado, a DOC, para relatar o item de 17. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 1559 de 2004, que assegura o caráter público do Clube Social da Unidade de Vizinhança número 1 da EQS 108/109 do terreno construído no plano piloto, em cumprimento da legislação de preservação da área tombada de Brasília e da outras providências. Autora, deputada Eurides Brito. Para fins do que se propõe, o projeto define como clube social o espaço de uso comum da unidade de vizinhança, destinado ao desenvolvimento de atividades de lazer, esporte, recreação e cultura, vedado o desenvolvimento e instalação de atividades geradoras de tráfego e de ruídos acima dos níveis permitidos. No que tange à competência legiferante do Distrito Federal, o projeto sob exame trata de assuntos de interesse local e encontra respaldo no artigo 30, inciso 1º, combinado com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por outro turno, não trata de matéria cuja iniciativa seja privativa do governador, tampouco viola os primados constitucionais. Desse modo, no primeiro aspecto de sua admissibilidade, não vislumbramos óbice de estatura constitucional. Da mesma forma, quanto aos aspectos da legalidade, juridicidade e regimentabilidade, boa técnica legislativa, não há a observar
que mereça algum reparo. Ante o exposto, manifestamos-nos pela admissibilidade do projeto de lei número 1559/2004, em conformidade com o voto ora proferido no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Então, só estou aqui, só mexendo. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Processo nominal, deputada Anilceia Machado, como vota? Com o relatório. Deputado Expedito Bandeira? Pela sua admissibilidade. Eu também voto pela admissibilidade. 3 votos favoráveis, 2 ausências. Próximo item da ordem do dia. Tem alguma coisa? Eu gostaria de consertar os novos pares. Perguntar se alguma coisa há de relevância, alguma coisa de interesse de Vossa Excelência, para que a gente pudesse voltar nessa questão. Sim, Valério. Vamos pegar isso. Fala, irmão. Um abração. Tem vê, Speed, tem alguma coisa que eu entender? Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, até que nós possamos apreciar o item extra-pauta, nós temos de autoria do Poder Executivo 3 itens. Se Vossa Excelência assim concordar, nós poderíamos apreciá-los, uma vez que Vossa Excelência é o próprio relator dos referidos projetos. Ok. Então, trata-se do item 4, 5 e 6. Como Vossa Excelência está relatando ainda, eu gostaria que Vossa Excelência relatasse o item de número 7, que é um projeto de minha autoria. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 625/2003, que cria o programa Brigadino de Hoje, Cidadão do Futuro, e dá outras providências. Autor, deputado Brunelli. O autor menciona que o programa deve contribuir também na criação de condições para que as crianças e adolescentes possam desenvolver suas potencialidades e venham a sair do círculo perverso da recriação, da pobreza e da exclusão. Com os adolescentes foi dada ênfase também a ações voltadas para o mundo do trabalho, visando oferecer uma formação para o exercício pleno da cidadania. Busca-se que o participante mantenha seus estudos regulares, inclusive um dos principais requisitos à participação neste programa é estarem matriculados na rede oficial de ensino. O referido projeto recebeu na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, a matéria recebeu parecer favorável na forma de um substitutivo. Então, por todo o exposto e pelos critérios da boa técnica legislativa, juridicidade, legalidade e redação, nosso parecer pela admissibilidade do projeto de lei número 625/2003 na forma do substitutivo apresentado na Comissão de Assuntos Sociais. É o parecer, senhor presidente. Ok. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, no processo de votação nominal. Deputado Expedito Bandeira, como vota? Senhor presidente, eu voto pela admissibilidade na forma do substitutivo apresentado na CAIS. O voto da relatora é conhecido, eu também acompanho o voto da relatora. São 3 votos favoráveis, 2 ausências. O presente parecer foi aprovado. Já chegou aqui em minhas mãos o presente projeto. Esta aí. Eu botei não. Eu acho que o item número 6 concede anistia, né? Eu passo a presidência à nobre deputada Anilceia Machado. Assumo a presidência
Para relatar o PL 1846/2005, o relator, deputado Brunelli. Com a palavra. 6. É o projeto do Poder Executivo concedendo anistia nas condições que especifica. E exatamente quem enviou esse projeto para casa foi o deputado Fábio Barcelos, no exercício da função de governador, fazendo uma progressão funcional à Polícia Civil, punidos com até 10 dias de suspensão no período de 31 de dezembro de 2004. Portanto, um projeto da classe do próprio deputado. E com efeito, tendo os respaldos da privacidade do governo do Distrito Federal, nos incisos de 10 ao 26, e dando o nosso grifo em cima da prática dos demais atos administrativos nos limites da competência do Poder Executivo. Assim, atende os preceitos constitucionais, dando juridicidade, regimentabilidade. Então, somos pela aprovação do presente projeto, visando a anistiar policiais civis no período de 31 de dezembro de 2004, anterior, que será adotado as medidas regulares pelo chefe da Polícia Civil, segundo a lei que foi enviada pelo deputado Fábio Barcelos em exercício do governo, que é o nosso relato. Em discussão, parecer do relator. Não havendo que queira discutir, em votação, como vota, deputado Expedito? Pela sua aprovação, senhora presidente. Pela sua aprovação, o voto do relator é conhecido. Esta presidência também acompanha o voto do relator. Portanto, o projeto de lei número 1846/2005 foi aprovado com 3 votos sim e 2 ausências. Você é um cara correto. Obrigado, 84, mesmo. Obrigado. 4, tá? Beleza. Você quer? Vou votar essa indicação. Pelo amor de Deus. Fica na presidência e vota essa indicação. Não, peraí, senhor presidente, eu solicitei, o deputado, eu pedi os itens 4, 5 e 6, quando Vossa Excelência deliberou que nós poderíamos indicar alguns itens até a chegada do projeto do Executivo. Está aqui já. Já chegou. Já chegou? Já. Ah, então tá ótimo. Chegou. Bota suas indicações aí logo, Anísio. 18 e 19 em bloco e vota isso aqui. 18, 19, Vai lá. Indicações, passamos à votação, apreciação das indicações. O item número 18, indicação 3.387/2005, de autoria do deputado Chico Vigilante, que sugere ao governador do Distrito Federal as providências legais cabíveis para a instalação de postos de combustíveis no setor PSUL da Ceilândia.
Como vota o deputado Brunelli? Eu voto pela aprovação. Pela aprovação. Deputado Expedito? Pela aprovação, senhora presidente. Pela aprovação. Esta presidência também vota pela aprovação. Portanto, a indicação de número 3.387/2005 foi aprovada com 3 votos sim e 2 ausências. Item número 19. Indicação número 3.421/2005, de autoria do deputado Chico Leite, que sugere ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados a adoção de medidas regimentais para que a distribuição das proposições no âmbito das comissões seja aleatória e mediante sorteio. Só cara porreta, obrigadão. Em discussão, a indicação número 3.421/2005. Eu quero discutir, deputado. Para discutir, deputado Brunelli. Deputada, nós precisamos, nessa casa, de entender prerrogativas que se trabalham para estabilizar a democracia. E o regimento interno da nossa casa, resoluções, tem atribuições. E atribuições das pessoas que pertencem e estão à frente de um cargo que tem o seu ônus e também tem o seu bônus. E eu acho que as presidências das comissões, ainda mais no Estado Democrático de Direito, que nós hoje não temos aqui um laissez-faire francês, que deixa passar, deixa acontecer, quase um Estado na antiguidade de anarquia, e nós precisamos ter voz. Voz porque existe presidente. E se não existir presidente, nós temos que adotar outras formalidades para que haja um sistema de Commonwealth, um sistema da população aqui. Então nós temos um sistema hoje que é presidencialista e tem que ter atribuição. Então eu acho muito hipócrita essa questão que é colocado, querendo tirar uma prerrogativa de presidencialismo em cima de atribuições, querendo colocar uma questão de sorteio. Então eu acho que isso, o que pese a ideologia, não falar que a pessoa que o colocou é hipócrita, mas eu acho que a ideia, a tese, ela não convém com o sistema que é adotado nas comissões e na casa. Porque se o presidente não tiver as suas atribuições no seu exercício, nós devíamos mudar um sistema aqui de como seria esse sorteio, de como seria essa situação, abolindo o sistema presidencialista. Mas enquanto nós temos um sistema presidencialista aqui, nós eu acho, na minha tese, que deveria ser essas atribuições mantidas. Então eu vou votar pela negativa à indicação. Correto. Deputado Expedito, como vota? Já passando, encerra. Eu pergunto se Vossa Excelência quer discutir. Não. O deputado Brunelli já discutiu e também já apresentou seu voto. Não. O voto de Vossa Excelência também é contrário. Contrário. Esta presidência também acompanha o voto contrário à indicação. Portanto, a indicação de número 3.421/2005 foi rejeitada com 3 votos não e 2 ausências. Devolvo a presidência ao deputado Brunelli. Posso falar com o Fernando Leite para mim? Para resolver um problema? Agora? Depois. Deputado senhor Machado, eu preciso de relatar. Devido àquela questão da viagem, que nós temos um encontro na cidade de Goiânia, em que representa muita importância para a minha base, em que pese também os trabalhos da comissão estarem em dias, e nós sabemos que na próxima reunião nós estaremos aí arrematando toda essa pauta. Eu gostaria de colocar esse encaminhamento da extra pauta na questão do BRB. E desta feita, como eu estou relatando o processo, eu gostaria de transmitir a presidência ao deputado Expedito Bandeira. Em discussão, não. Apreciação do projeto do Poder Executivo, PL número 1856/2005. E gostaria que, neste momento, a deputada Unicéia Machado pudesse... deputado Júnior Brunelli, para fazer a relatório.
É o projeto 1856, que já foi mencionado pelo deputado Expedito Bandeira, só emenda. E nós assim entendemos que, depois de tramitado nas comissões, principalmente na CEUF, a Comissão de Constituição e Justiça ela tem que reportar-se pela sua admissibilidade, a questão do direito administrativo e sua juridicidade. Então, nada a opor, nós temos no nosso relatório que nós acabamos de consignar, porque recebemos ontem ele às 6 horas da tarde, essa questão. Nós estamos então dando pela sua admissibilidade. Em discussão. Não havendo... com a palavra, a deputada Onicéia Machado para a discussão. Senhor presidente, eu quero aqui, inclusive, parabenizar o relator e agradecer como presidente da comissão que possa estar dando condições para que nós venhamos a apreciar este projeto. A data de hoje, considerando que ele já foi discutido em todas as instâncias do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Você consegue resolver isso até aqui? Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Como vota a deputada Onicéia Machado? Vota sim. Como vota o deputado Brunelli? Sim. Eu também voto com o relator. Sim. Foi o projeto de lei número PL 1856/2005 foi aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Devolvo a presidência ao deputado Brunelli. Bom, conforme nós combinamos, eu quero agradecer a presença de todos, funcionários da Casa, Telegrafias, funcionários da Comissão de Constituição e Justiça, as pessoas que nos assistem ao vivo aí pela TV Legislativa, na sua casa. Estamos trabalhando para promover a justiça social nessa casa, o trabalho. Quero agradecer a presença dos novos deputados Expedito Bandeira, Nilceia Machado. Deputados para a sessão extraordinária que terá início dentro de instantes. Faço o relatório oral. Ok, deputada Nilceia Machado, já estava aqui fazendo aqui as minhas conclusões. Desculpe, é porque houve um pedido do deputado Odilon. O item número 13. Como diz o outro, né? Não merecia não, mas a gente vai ajudar. Número 13. Número 13. 13? 13. 438. Vai relatar. Deputada Nilceia Machado, com a palavra para relatar a DOC. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 438/2003 e 479/2003, que veda a comercialização de pneus usados, importados e da outras providências. Autores: deputado Odilon Aires e deputada Eurides Brito. Senhor presidente, no âmbito desta comissão, nós nos manifestamos pela admissibilidade dos projetos de lei na forma do substitutivo dos nobres autores apresentado na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. É o nosso voto, senhor presidente. Ok. Em discussão? Vendo quem queira discutir, processo de votação pelo específico nominal. Deputado Expedito Bandeira. Eu voto com a relatora pela sua admissibilidade. A relatora mantém o seu voto? Mantenho. Votando Eu também voto também favorável. São 3 votos favoráveis, 2 ausências, nada mais havendo. Os agradecimentos anteriores já consignados, nós declaramos encerrada a presente sessão. Isso não é verdade. Quem está investindo o máximo de recursos é o Banco do Brasil, BNDES, que é dinheiro público.
E agora a Terracap, a Caesb, não é? E a Terracap. Portanto, é muito bom, né, ser empresário nesse país, desse tipo, né? É muito bom ser empresário desse tipo nesse país, porque o cara pega, idealiza um empreendimento desse, o governo banca tudo e ele não banca nada. E tem mais uma, seu deputado Leonardo Prudente. Hoje, até que o BNDES já está usando de bastante critério. Mas antes, Vossa Excelência, se quiser, nós saímos daqui ali para o Nordeste brasileiro, nós vamos ver o tanto de cemitério de empresa pública que existe, não é? Ou melhor, de recurso público, né? De empresas privadas que foram lá, pegaram o incentivo, se constituíram, depois foram embora e ficou lá o mico para o Estado brasileiro. Usina de açúcar, uma série de outras coisas, né? Porque sempre o Estado brasileiro foi o grande sustentáculo desse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que Corumbá vai falir, eu estou dizendo qual é o método, a metodologia que sempre usaram aqui no Brasil. Não é? Portanto, isso é muito... Portanto, seria muito mais importante se não tivesse esse bendito Estado neoliberal, onde a SEB fosse a dona do empreendimento, não é? E todos esses recursos seriam aportados, mas seria uma empresa pública gerenciando e tocando ele. Como é o caso da usina de Lajeado, né? O melhor, Luiz Eduardo Magalhães, lá no Tocantins, onde a SEB entrou com clareza, sabendo com quanto que ela estava participando, qual ia ser o lucro dela e tudo. Que aí a gestão toda, quer dizer, o governo joga todo esse recurso e depois a gestão é privada. Né? Palavra, deputado Leonardo Prudente. Deputado... Só lembrar, deputado Chico Vigilante, que a questão de serem... Eu concordo com Vossa Excelência, até porque nós passamos aqui modelos de privatização, especialmente no setor elétrico, no setor, não só no setor elétrico, mas no setor de telecomunicações, onde a maior parte dos recursos provinham de instituições oficiais. Mas isso não é dinheiro a fundo perdido. Isso é empréstimo que é feito numa condição melhor em termos de taxas de juros e que os investidores terão que pagar. Agora, do ponto de vista de maior participação, há uma colocação, muitas vezes, deputado Chico Vigilante, equivocada que se faz, que o investidor privado faz o menor aporte, é o controlador e é o maior acionista, né? Isso não é verdade. Hoje, ele detém a maioria das ações ordinárias porque o banco BNDES não financia o setor público. Portanto, esse tipo de operação, se não for o controlador, um agente privado, dificilmente esse empreendimento existiria. Por outro lado, a questão quando se fala que ela tem a maioria, a sua proporcionalidade será rigorosamente fiscalizada, inclusive por essa casa. É dever da comissão e é dever da casa, deputado, nós acompanharmos os aportes e os dividendos que forem pagos aos agentes públicos aqui dessa casa, aqui do Distrito Federal. E eles deverão ser feitos rigorosamente na proporção dos seus aportes, porque são detentores de ações preferenciais, e essas ações preferenciais, essas ações que não são ações ordinárias, elas refletem nos resultados. O que a SEB está preocupada é com o retorno financeiro, mas muito mais que o retorno financeiro, é com a energia aqui em Brasília. Né? Por outro lado, a Caesb, né, e outros, eu não vou entrar no mérito dessa questão da água, se a água vai vir ou se a água não vai vir. Eu estou entrando no mérito da viabilidade econômico-financeira do projeto para a inversão de recursos da Terracap. E eu diria, hoje, com toda transparência, com toda tranquilidade, estou seguro hoje, deputado Chico Vigilante, que isso é um bom negócio para a Terracap. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Só uma última. Vossa Excelência. Eu já sei a sua Vossa Excelência, enquanto empresário, eu coloco, como empresário, eu investiria. Eu investiria porque eu não conheço nada neste país que possa dar uma rentabilidade superior a 90% em termos de IBDI. Não existe absolutamente nada. Aliás, tem, mas eu não posso dizer aqui o que né, ainda mais que nós estamos ao vivo, depois do particular eu lhe digo o que é que pode... Nós estamos falando de negócio lícito. Negócio lícito, eu não vejo absolutamente nenhum negócio que possa ter uma rentabilidade. Você tem um sistema em operação que vai dar um faturamento da ordem de 80, já com toda a garantia de compra, né, com 80 milhões de faturamento anual,
com menos de 10% de custo operacional. Eu, naturalmente, não conheço nada do ponto de vista empresarial que consiga desse resultado. Ok, está inscrita a deputada Érica Cocai, porém eu gostaria de registrar a presença do deputado Odilon Aires, líder do PMDB, aqui na casa. Uma questão histórica, tem a voz, claro, para discutir. Nós estamos ao vivo pela TV Legislativa, deputado Odilon Aires, TV Distrital, né? Já me corrigiram aqui hoje, a TV Distrital está no ar. E nós franqueamos a palavra à deputada Érica Cocai, é um prazer ter aqui. Questão de ordem, deputada Jusceia Machado. A minha questão de ordem, o senhor presidente, ela vem no sentido de saber se nós instalamos aqui agora uma comissão mista, porque parece-me que esse parecer já foi aprovado. Parece não, é certo? Que ele já foi aprovado no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Eu quero parabenizar o deputado Leonardo Prudente pelo entendimento da matéria e a demonstração aqui da sua compreensão e a colaboração no âmbito desta comissão, mas eu gostaria de estar atenta ao nosso regimento de que esta comissão, ela discute a constitucionalidade deste projeto, ou seja, se ele tem amparo legal, se ele está enquadrado de acordo com as normas regimentais que regem esta casa, e se ele não fere a constitucionalidade. É este o objeto desta comissão. O que está instalado agora, né, neste momento, é uma discussão da matéria que eu acho que deveria ser remetida ao plenário. Até porque também outros deputados querem discutir a matéria. Então, nós estamos discutindo aqui o mérito da proposição, enquanto que cabe a esta comissão, em seu parecer, dizer da constitucionalidade, da regimentalidade. Então, eu realmente vejo que nós temos aqui uma comissão mista e uma discussão de mérito que poderia ser. Então, vamos convidar os demais deputados, porque somos 24, ampliar o espaço físico, né? Fica a minha sugestão. E, como eu já disse, pedir o jantar para todo mundo e avisar em casa que não vai dormir em casa hoje. Tá? Bom, eu quero assegurar a palavra, mas antes eu pediria à deputada Jusceia Machado, como líder do governo, uma pessoa que já tem uma história democrática nessa cidade. Nós estamos assegurando o regimento interno que garante a palavra. Nós entendemos que estamos falando sobre matéria de direito administrativo. Eu tinha tantas outras situações da minha agenda para fazer o nosso trabalho externo, mas como nós recebemos um pedido para instalar a Comissão de Constituição e Justiça logo após a questão da Comissão de Orçamento e Finanças, para que não pairasse nenhuma dúvida, porque a Comissão de Constituição e Justiça e a questão da mesa, quando foi feita a eleição, é que nós não estaríamos votando em pareceres orais em plenário. Então, é uma questão, infelizmente, de paciência e de mobilidade. Palavra com a deputada Érica Cocai. Eu acho que estamos discutindo, sim, a constitucionalidade na medida em que discutimos o caráter, os danos ou benefícios que esse projeto possa trazer ao conjunto da sociedade. Eu acho que o deputado Leonardo Prudente tem razão quando diz que, como empresário, ele investiria neste acordo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Para a Service Civisan, é um excelente negócio. É a mesma coisa de eu construir uma fábrica com recursos públicos, com um compromisso de que o meu produto final será comprado pelo mesmo poder público e que este poder público pagará pelo meu produto um preço acima do mercado. Portanto, sem dúvida nenhuma, Leonardo Prudente, eu, se fosse empresária, talvez não investisse pelo caráter ético, pelo dano que isso vai provocar à sociedade. Porque, veja bem, este acordo, a SEB investiu
42 milhões, 77 milhões e mais um empréstimo de 42 milhões. A SEB tem 47% do capital social, por volta disso, do consórcio Corumbá 4, mas não detém o controle acionário. Nós temos de investimento do poder público 90%. 90%. Pouco menos de 10% foi o investimento da iniciativa privada. Aí você argumenta, não, mas o controle acionário tem que estar com a iniciativa privada, porque senão o BNDES não emprestaria o recurso em função de uma norma que há, ainda de 1992, se não me engano, que estabelece que não se empresta recurso do BNDES ao poder público. Mas nós estamos, nesta casa, analisando o empréstimo ao poder público do BIRD. Ora, por que você não buscou outro fundo? Por que não se buscou outro recurso? Nós já analisamos nesta casa um empréstimo da Caixa Econômica Federal no que diz respeito à geração, inclusive, de água. Por que não se buscou um outro fundo que possibilitasse que o controle acionário ficasse com o governo do Distrito Federal? E por que nós vamos ter um investimento onde a SEB vai comprar uma energia que é 75% mais cara do que a energia que ela compra hoje? Corumbá vai produzir por volta de 15% da energia que a SEB precisa, que distribui. E tem um compromisso de 13 anos de compra absoluta de toda a produção energética de Corumbá 4. 13 anos, prorrogável por mais 20 anos. 33 anos a SEB vai ou pode vir a comprar a energia de Corumbá 4, que pelas palavras do próprio presidente da SEB será sem dúvida nenhuma mais cara do que a energia que a SEB compra hoje. Aí me perguntam, mas vai gerar água? Aí eu digo, o porte de Corumbá 4 vai ter que se optar. Vai ter que se optar. Ou vai se gerar água, ou vai se produzir e gerar energia. Porque o volume da usina, do reservatório, não possibilita que se faça as duas coisas simultaneamente. Não na perspectiva que nós temos nesta cidade de ter um processo de daqui a alguns anos, 30 anos, que pode vir a ter um processo de escassez de água. Mas a água, se Corumbá 4 realmente fornecer água para o Distrito Federal, a água será comprada por volta de R$1,30 o metro cúbico, que em verdade é comprado hoje pela CAESB em alguns lugares abaixo de 50 centavos. Então eu vou estar fazendo um investimento, imobilizando, deputado Brunelli, imobilizando um capital, imobilizando. A perspectiva que nós temos é de que você vai ter um rendimento para os acionistas, rendimento real, daqui a 4 ou 5 anos. Daqui a 4 ou 5 anos, que é possível que a Terracap comece a ter um retorno. 4 ou 5 anos, deputada Arlete Sampaio, que a Terracap vai deixar de investir 60 milhões na sua função precípua. Porque nós não vivemos em uma Suíça. Nós temos problemas habitacionais nesta cidade. Nós temos problemas fundiários nesta cidade. E a Terracap vai estar investindo 60 milhões, que representa quase todo o seu capital social, 60 milhões em um consórcio que a perspectiva de retorno do investimento vai se dar daqui a 4 ou 5 anos. E mais que isso, havia uma iniciativa do governo do Distrito Federal em forçar os seus fundos de pensão, forçar, e impor aos fundos de pensão um investimento de 100 milhões através de um fundo de investimento de participação do BRB em Corumbá 4, que representa 10% do patrimônio líquido, porque não pode fazer mais do que isso em um único investimento, pelas normas que regem os fundos de pensão. Ora, o BNDES, que é o maior credor do consórcio, o BNDES argumentou que é impossível se assegurar a rentabilidade prevista no investimento dos fundos de pensão do montante de 100 milhões. Porque o rendimento de um fundo de pensão é pré-fixado. O acordo seria, o fundo de pensão aporta recurso e tem um rendimento anual de 8,5%.
e correção monetária IGPM depois de 12 anos. Olha só, é um negócio ruim para o fundo de pensão que tem um rendimento médio de 18,5%. Mas ainda esse rendimento pequeno, que é pagar a correção monetária depois de 12 anos de carência e pagar uma remuneração, uma taxa de juros de 8,5% anual, que é um rendimento pequeno com relação aos rendimentos que o fundo de pensão tem, ainda assim, o BNDES disse que o consórcio não tinha capacidade de pagar esses 8,5% em torno a partir de um aporte de 100 milhões e reduziu para 66 milhões. Será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém está vendo? Que é um rendimento que é um investimento que vai custar ou que vai demorar de 4 a 5 anos para ter rentabilidade. Que é um empreendimento que a insegurança se pode remunerar 100 milhões, 8,5% ao ano. E baixou para 66 milhões para estar numa margem de segurança. Será que ninguém está vendo o risco que se corre nesse processo? E eu me pergunto, sabe o que o presidente da SEB nos disse em uma reunião no Buriti? Quando nós perguntamos, é verdade que a tarifa vai aumentar? Ele falou, claro, porque nós temos que pagar os empréstimos. E quem vai pagar, deputado Leonardo Prudente? Quem vai pagar? É o povo de Brasília. É o povo de Brasília que vai pagar através do aumento das tarifas energéticas e do aumento das tarifas de água. É o povo de Brasília que vai pagar. E por fim, deputado Odilon Aires, que eu acho que é muito bom e salutar que nós façamos essa discussão com profundidade, nós estamos aqui com a discussão de que se criar uma cidade digital, que é um verdadeiro bunker tecnológico que vai funcionar aqui no Distrito Federal, se tudo der certo, se o governo arcar com seus acordos. Nós teremos aqui o funcionamento de um bunker tecnológico a partir da Caixa, do Banco do Brasil e do Serpro. Será que alguém pensa que o Serpro, a Caixa e o Banco do Brasil vão comprar esses imóveis? Não vão comprar os imóveis onde vai funcionar o seu bunker tecnológico, porque não se mobiliza mais capital. E a TerraCap vai imobilizar o seu capital. Vai deixar o capital imobilizado. Não vai ter recursos para implementar as políticas sociais precípias e pode não ter esse retorno desses recursos. Essas três empresas vão estar alugando imóveis para ter rentabilidade, para não ter um capital imobilizado que em uma crise você não consegue disponibilizar. Eu li aqui o parecer do consórcio, obviamente que o consórcio vai querer dourar a pílula, porque precisa dos recursos para poder, enfim, dar continuidade ao seu empreendimento, que não sabemos, enfim, aonde é que vai dar. Mas o consórcio diz, mas a TerraCap vai ter um rendimento, que é o mercado acionário. Ora, brincadeira. Deputado Leonardo Prudente, Vossa Excelência que é empresário, dizer o seguinte, investir em ações é bom, porque tem recurso de longo... Quem disse que tem recurso de longo prazo para ter retorno? Ou nós não vivemos em Brasília? Ou não vivemos com a população de sem tetos? Ou não vivemos com a população sem política habitacional? Quem disse que nós podemos nos dar o luxo de ter uma empresa e investir 60 milhões, quase a globalidade do seu capital social, em um empreendimento para ficar imobilizado esses recursos, indo na contramão da lógica de todos os empreendimentos no dia de hoje, que é preciso ter liquidez, é preciso ter capital, para que se possa efetivar políticas sociais e para que se possa fazer frente a qualquer crise financeira em um mercado que nós sabemos é globalizado e que conta com variáveis internacionais, inclusive, para estabelecer crises sistêmicas. Portanto, eu queria dizer que aprovar este investimento da TerraCap é, em verdade, um crime que está cometendo, não só contra a própria TerraCap, mas um crime que está cometendo contra a população de Brasília. E eu estou encerrando, deputado Júnior Brunelli, dizendo apenas que esta casa não pode ser responsabilizada por isso no futuro. Esta casa não pode vir a ser responsabilizada por um consórcio empreendimento que, na melhor das hipóteses, e eu digo e repito, na melhor das hipóteses, já estou encerrando,
não é pautada por nenhum planejamento. Não é pautado por nenhum planejamento. Não tem licença definitiva do IBAMA. Não tem licença definitiva do IBAMA. Tem licenças por partes, parciais, temporárias. Um empreendimento que esse assodamento do governo, na melhor das hipóteses, está mostrando falta de planejamento do próprio governo, que busca assodadamente conseguir recursos para complementar um investimento que, se tivesse sido planejado, poderia ser melhor fiscalizado, teria melhor transparência e além disso, poderia representar um aporte menor de recursos públicos. Deputado Odilon Aires, sejamos democratas e as discussões nunca são demais. As discussões são sempre importantes para que essa casa possa, em verdade, se justificar frente à sociedade e justificar os seus próprios atos para as gerações atuais e para as gerações futuras. Era isso, senhor presidente, o que eu queria falar por enquanto. Eu quero agradecer a intervenção. E nós estamos aí com a questão de discussão. Quero garantir a palavra ao deputado Odilon Aires, que está aqui. E a pedido de uma sugestão informal fora do microfone, vamos colocar 3 minutos. Senhor presidente, serei mais breve possível. Até porque esse discurso da Érica, eu já ouvi lá na COF, eu estou entendendo até que aqui é uma comissão mista, porque cabe pelo regimento interno discutir tão somente aqui o princípio da constitucionalidade ou não. E Vossa Excelência foi extremamente democrático, até inclusive concedendo a palavra à minha pessoa, mas dizer para o senhor que nós lembramos, Érica, do apagão no Brasil. Nós vamos lembrar agora, só para reflexão desta casa, que a Amazônia está sendo privatizada pelo seu governo. É um contrato, deputado Leonardo Prudente, para uma concessão de 60 anos, tramita no Congresso Nacional. Corre-se o risco do povo da Amazônia vir tomar água aqui no Brasil, aqui em Brasília, tá? Então, a Amazônia não é mais dos brasileiros. Tramita no Congresso Nacional um contrato de um arrendamento de 60 anos. Lógico que não é para brasileiro, lógico que não é para candango, lógico que não é para o Nordeste, lógico que não é para Minas, é para os americanos que vão tomar isso de nós. Então, deputada, vamos cuidar dessa casa nossa aqui, e nós vamos entender, deputada, que a discussão aqui é para daqui a 100 anos, Brasília ter água, Brasília ter luz, entendeu? Então, a questão do princípio da constitucionalidade, eu acredito que Vossa Excelência foi discutido, mas nós queremos a democracia a respeito aos colegas lá fora. Nós temos um deputado lá fora que está aguardando mais de 2 horas, 3 horas a decisão, e a senhora já falou lá, eu falei aqui, então eu peço até desculpa ter ocupado esse espaço em detrimento do meu colega, que é o titular, e eu estou aqui justamente para dizer para vocês, vamos votar. Esse é o nosso dever. Ok, processo de discussão. O deputado Leonardo Prudente entende que pelo regimento interno ele foi citado pela nobre deputada Érica Cocai. Com a palavra, nobre deputado Leonardo Prudente. Pedir a brevidade, por gentileza, estabelecido, bem lembrado pelo deputado Odilon Aires. As colocações da deputada Érica Cocai em relação à inversão, que hoje não se usa mais comprar terrenos, investir nesse tipo de imobilizado, a observação da deputada é absolutamente equivocada, deputada. Até porque a Terracap não está comprando ações, não está comprando turbina, não está comprando água. A Terracap está comprando ações. E ações são papéis. Esses papéis, você tem eles disponíveis no mercado a qualquer momento. Você pode, tem muito mais liquidez hoje, do ponto de vista de liquidez. Isso qualquer autoridade no mercado financeiro que estiver nos assistindo, ou pela TV ou aqui, sabe disso. O mercado, quando você tem esses papéis, você viabiliza eles, operacionaliza eles muito mais rapidamente do que o investimento de compra de lote, compra de prédio ou coisa similar. Portanto, o tipo de inversão que é feita pela Terracap, ela não precisa mais comprar terreno, porque ela é dona de todos. Então ela tem que fazer o contrário. Ela tem que se desfazer dos papéis, desse imobilizado e sim investir em ativos que sejam ações ou outro tipo de ativo. Não estou dizendo exclusivamente ações. Ações é apenas uma das alternativas que ela tem e que seguramente ela deverá ter daqui para frente. Deputado, é apenas o meu esclarecimento. Ok, venceu o prazo.
Só um minuto, deputado. Eu sei que a senhora foi constado, o regimento interno permite 3 minutos, deputada. Não, menos que isso, com então, certeza. Estamos contando. Eu só gostaria de dizer, deputado, que o senhor está entrando em contradição. Porque o senhor acabou de dizer que investimento em ações é importante quando você tem estrutura para segurar as vacilações dos preços das ações. Nós estamos falando do empreendimento que todos os estudos técnicos indicam que vão ter um rendimento daqui a 4 ou 5 anos. Se eu comprar uma ação e vendê-la sem que ela tenha rendimento, eu vou fazer um péssimo negócio, eu vou perder recursos, o senhor sabe disso. Eu tenho que ter uma estrutura para segurar as quedas das ações e vendê-las em alta. E aí, por isso que ações são boas para fundo de pensão, que tem investimento de 30 anos, 35 anos, vai ter o desencaixe dali a tanto tempo. Portanto, não é verdadeiro dizer que o empreendimento, que a previsão de ter rendimento dessas ações seja de 4 a 5 anos, que eu tenho liquidez, que eu posso me desfazer dela. Porque se não estiver dando rendimento, essas ações vão ser desvalorizadas. E aí eu vou vender essas ações em casos emergenciais, no momento em que elas estão em baixa, portanto é um péssimo negócio para a própria TerraCap. Se quer se investir em mercado acionários, tem ações que têm mais estabilidade, que não são empreendimentos de risco, são ações de empresas consolidadas, que têm rendimentos médios, fixos e consolidados, sem variações. Aí poderia ter sentido a sua proposição sobre a necessidade de investimento no mercado acionário. Eu vou respondê-la no plenário, deputada. Eu quero fazer uma questão de encaminhamento. Acho que nós já debatemos a exaustão, um processo democrático dentro da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Franqueamos a palavra a todos. E nós estamos agora em processo de votação. Processo de votação. Como vota deputada Anilceia Machado, parecer exarado pelo nobre deputado Expedito? Votos com o relator, sim, pela aprovação do projeto. Parecer do relator é conhecido, nós estamos votando parecer pela aprovação e 3 emendas aprovadas. Deputada Arlete Sampaio, como vota? Vou votar novamente para ser gravado. Voto contra o parecer e voto contra a entrada da TerraCap nesse consórcio privado. Ok. Deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, eu voto pela não admissibilidade do projeto, que eu entendo que ele não é admissível, e votarei contra o mérito em plenário. Ok. Eu voto, então, com a admissibilidade para que esse projeto seja discutido em plenário. Então, nós tivemos o placar de 3 votos pela admissibilidade, 2 votos contrários, que nós estaremos agora passando o projeto a plenário. Está encerrada a presente sessão. Quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo na nossa casa, em especial minha esposa ali.